Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Por favor, inscreva-se, divulgue nosso canal e deixe seu comentário, seu like, participe conosco, tá bom? Hoje eu quero falar uma palavra. Eu lembrei de uma frase do Dr. Morris Cerullo, um livro que ele escreveu. Eu lembro que eu li, eu fiquei impressionado. O medo atinge 8 em cada 10 pessoas no mundo. Eu não tinha a dimensão do que é isso. E eu escolhi um texto bíblico que tem uma situação de medo para comentar com vocês hoje esse texto bíblico. Aproveite, assim que você entrar no nosso canal e assista a mensagem que eu postei anterior a essa, falando sobre a transformação da água em vinho. Olha, tem 5 pontos que eu analisei do primeiro milagre que Jesus fez, que eu tenho certeza você nunca viu algo parecido, tá bom? Vamos lá. 2 Reis, capítulo 6, versículo 16, está escrito assim: E ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Bom, qual é a situação aqui? O rei da Síria queria dominar as terras de Israel. Só que Deus revelava para o profeta Eliseu que tinha uma tocaia preparada. E avisou o rei de Israel. Falou, não passe em tal lugar porque tem problema lá. As tentativas de capturar o rei de Israel foram frustradas. O que aconteceu? O rei da Síria reuniu seu conselho de guerra e disse assim, eu quero saber quem aqui está me traindo. Quem é que está contando para o meu inimigo, lá para o rei de Israel, que eu estaria em tal lugar, porque ele sempre passou lá. Agora que eu preparei a armadilha, ele não passa. Um dos moços, um dos soldados, falou assim, rei, ninguém aqui está te traindo. O problema é outro. Tem um cara lá, um profeta, que ele sabe tudo. Ele tem o dom de revelação. Até o que você pensa quando você está dormindo, ele sabe. O cara sabe tudo. E o rei falou assim, então precisamos prender esse homem. Descubram onde ele está. Descobriram que ele estava em Dotã. Então, o que fez? O rei pegou um monte de general, capitão, soldados, cavalos, marcharam a noite toda, invadiram a terra de Israel para capturar o profeta Eliseu. Amanhece o dia, o secretário do profeta levanta e vê tudo cercado. Imagina você levantar de manhã, abrir a janela da casa, a porta, e tá um tanque do exército apontado em direção da tua casa. Complicado, né? Então, ele volta apavorado e ele fala assim para o profeta Eliseu, Senhor, nós estamos cercados. Está escrito aqui, né? Que faremos? Ai, meu Senhor. Então, olha só a situação. O ajudante do profeta estava completamente dominado pelo medo. Dominado pelo pavor. Ele estava em estado de choque, estado de pânico. E o profeta Eliseu diz para ele assim, não temas. Nessa hora, o mentor dele, o professor dele, ele percebe que o Geazi não estava no estado normal, que toda pessoa que está dominada pelo pavor, pelo medo, que está em estado de pânico, ela amplifica os problemas, ela amplifica o medo, ela tem medo de morrer sem ter risco de morte, ela tem medo de alguma coisa pode acontecer, sendo que não vai acontecer. Enfim, a pessoa em estado de pânico, ela cria um mundo próprio dela. E o profeta Eliseu percebeu isso aqui. Ele percebeu isso no seu ajudante, no seu secretário. Então, ele fala, não temas. E ele fala, por que não era para temer? Porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Então, na condição normal, mental, Eliseu sabia que não ia acontecer nada. Mas o domínio do medo
na mente do seu secretário, a voz falava para ele assim, a mente dizia para ele, está tudo perdido. A gente vai ser preso, a gente vai apanhar, vão nos matar. Naquela época, arrancavam as mãos, os pés. Eram atrocidades que se cometiam quando pessoas eram presas, torturas, arrastados por cavalos no meio da rua, decapitavam as pessoas, colocavam as cabeças em exposição. Era uma coisa terrível. Tinha certa razão o medo de Geazi. Agora, o doutor Morse Cerullo, ele dizia que o medo atinge 8 em cada 10 pessoas no mundo. O medo de alguma coisa. É claro que nós temos que ter o medo como proteção. Você tem que ter medo de pular de cima de um prédio. Você sabe que alguma coisa ruim pode acontecer. Mas não ter um domínio total do medo sobre nós. Tem gente que tem medo de fazer uma viagem, medo de tomar uma decisão, medo de se casar, medo de iniciar um empreendimento. Tem gente que sabe tudo, mas chega numa prova, ele tem tanto medo de errar que ele não consegue fazer a prova. Ele não tem condição de fazer uma avaliação, ele sabe tudo porque ele está apavorado. O medo de passar vergonha, o medo de ser julgado, o medo de tantas coisas, medos. Nós precisamos ser tratados com relação ao medo, nós precisamos vencer o medo. A fé vence o medo. Uma pessoa dominada por fé e por esperança, ela vive sempre numa expectativa de que algo bom vai acontecer. Ao passo que uma pessoa dominada pelo medo, ela tem todos os dias a expectativa de que vai acontecer uma coisa ruim. Que vai morrer alguém na família, que um carro vai tombar, que um avião vai cair, que a casa vai desabar, que vai ser mandado embora do trabalho, que vai faltar comida, que vai faltar remédio, que não vai ter condição de ir no médico, que nunca vai terminar o estudo, que nunca vai realizar um sonho. Medos o tempo todo. E esse medo tem que ser superado. Existem centenas de versículos bíblicos e centenas de vezes na Bíblia escrita essa palavra aqui, não temas. Não tenha medo. Lance o medo fora. Jogue fora esse medo. Foi o que o Eliseu falou para o seu ajudante. Calma, não tenha medo. Não vai acontecer o que você está pensando que vai acontecer. Não vai dar certo isso aí que você está falando. Tem Deus do nosso lado. A gente vai superar. É um momento complicado. E se você ler a história, aquele exército todo, eles não conseguiam enxergar Eliseu, eles ficaram cegos. E Eliseu e Geazi foi quem dirigiu, levou, conduziu. Ou seja, se a gente trazer para uma aplicação prática essa palavra, Eliseu e seu ajudante, eles dominaram o problema. Olha só, eles dominaram o problema. Não precisou nem o exército de Deus entrar em ação. Eles dominaram o problema, estava lá a proteção de Deus. Mas eles dominaram o problema. Aqueles soldados ficaram cegos. E eles falavam assim, nós estamos procurando o profeta, nós estamos procurando. Eliseu falou, deixa que eu vou levar vocês onde ele está. E conduziu, pegou pela mão, foi levando que nem uma criança. Eles venceram a dificuldade na coragem, na ousadia. E se Eliseu deixasse o medo dominar ele também, ele não ia conseguir vencer. O território do desespero, do medo, do pânico, do pavor, é um território perfeito para o inimigo trabalhar e parar a vida das pessoas. O medo paralisa, o medo impede, o medo não deixa a pessoa ser o que ela é. Medo demais faz mal, medo demais produz doença, produz frustração, humilha, enfim. Eu desejo que você que está vendo esse vídeo busque ajuda de um psicólogo, de um médico, venha na igreja, ouça uma palavra poderosa, aprenda a lidar com isso, aprenda a vencer, não aceite isso. Deus está com você para te ajudar, Deus quer ver você vencendo isso tudo, tá bom? Deus abençoe tua vida.